Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje trago para você uma mensagem poderosíssima. Como nós devemos liderar a nossa família? Você sabe? Fica comigo até o final dessa mensagem e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. A nossa leitura, ela está no livro de Gênesis, capítulo 31. Mas antes de nós começarmos, eu quero te fazer um pedido. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Não? Então já se inscreve no canal aqui nesse botão vermelho abaixo do vídeo. Não esquece também de ativar as notificações, curtir esse vídeo, compartilhar e o mais importante de tudo, deixe aqui abaixo o teu comentário, aquilo que o Espírito Santo falou ao teu coração e o teu desafio cumprido, tá bom? Vamos à nossa leitura? Gênesis capítulo 31. Jacó foge de Labão. Presta muita atenção, amém? Jacó ficou sabendo que o filho de Labão andava dizendo o seguinte: Jacó estava tirando tudo o que o nosso pai tem. É às custas do nosso pai que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes. Eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e a Leia para que viesse ao campo, onde ele estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que eu tenho me esforçado muito, trabalhando para o pai de vocês. Mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário, as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia que os cabritos listados seriam o meu salário, aí as crias saíam todas listadas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo de cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes, que as cabras e as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: aqui estou. Então ele continuou: veja, todos os bodes que estão cruzando são listados, manchados e malhados. Estou fazendo com que isso aconteça porque eu tenho visto que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando o azeite sobre ela, e onde você me fez uma promessa. Agora prepare-se, saia desta terra e volte para a terra onde você nasceu. 14. Então Raquel e Leia responderam: não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ele até nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos, portanto façam tudo o que Deus mandou. 17. Jacó se preparou para voltar para Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que os teus filhos e as suas mulheres montassem nos camelos, ajuntou tudo que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar, a fim de cortar a lã das ovelhas. Enquanto ele estava fora, Raquel roubou a imagem dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão e arameu.
fugindo com tudo o que tinha, atravessou o rio Eufrates e foi à direção da região das montanhas de Gileade. Labão vai atrás de Jacó. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu os seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região das montanhas de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão e Arameu e disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região das montanhosas de Gileade, aonde ele estava acampado. E Labão e os seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito, sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, como canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e as minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas a noite passada Deus, o seu pai, disse assim: Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Respondeu Jacó: Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois nas das 2 escravas. Porém, não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda a parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto a imagem numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: O Senhor não fique zangado comigo, porque não vou me levantar, mas é que eu estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: O que foi que eu te fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou algum objeto que são seus? Pois ponha esses objetos aqui, na frente dos meus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado, de dia ou de noite. A minha vida era assim. De dia o calor me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas. E 6 anos para conseguir os seus animais. Ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se os Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, temia, não tinha estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive ontem à noite, e ele resolveu a questão. Jacó e Labão fazem um trato. Labão respondeu a Jacó assim: Estas filhas são minhas.
Os netos são meus. Esses animais são meus. E tudo que está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos em que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou a pedra e pôs de pé, como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que ajuntassem e amontoassem as pedras. Eles faziam uns montões de pedras e depois tomaram uma refeição ali ao lado deles. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar-saduta, e Jacó chamou a Gileade. Depois Labão disse: este montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Gileade, e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre que Deus está nos vigiando. Aqui estão as pedras e o pilar que eu coloquei entre nós dois. Um montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá deste pilar para atacá-lo. E você não passará para cá deste montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus. A quem Isaque, o seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para a refeição. E naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou e depois foi embora. Meu Deus. Presta muita atenção, meninas. A palavra foi grande, né? Mas presta muita atenção. No começo a gente leu sobre a direção de Deus, certo? A gente leu mais ou menos até o 26. Sobre a direção de Deus. E é muito importante nós nos atentarmos a como liderar a nossa família dentro desse contexto. No versículo 1 e 2, os filhos de Labão, eles falavam que Jacó tomou tudo que o pai tinha. Eles tinham inveja de Jacó, porque Jacó prosperou e o pai dele ficava cada tempo mais pobre. Por quê? Porque ele queria enganar o servo de Deus. E a inveja daqueles filhos fez com que Labão prestasse, com que Jacó prestasse atenção na direção de Deus. Porque ali naquele ambiente que ele estava, ele não dava mais para ele permanecer, né? Mediante toda aquela situação que estava acontecendo. E no versículo 3, nesse versículo nós vemos que chegou a hora de Jacó voltar. Deus, ele dá uma direção a Jacó. E Jacó, por ter a sensibilidade no coração de entender e identificar a voz de Deus, de conseguir ouvir a voz de Deus dentro da santidade que ele vivia, da comunhão que ele tinha com o Senhor, né? Como é importante a sensibilidade à voz de Deus. Isso fez com que Labão conseguisse entender o direcionamento de Deus para ele naquele momento. E no versículo 4 e 5, ele percebe, eu vou ler aqui o 4 e o 5 com vocês de novo. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo, aonde eles estavam com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes. Presta muita atenção. O abandono humano, ele não deve nos incomodar.
Muitas vezes nós nos sentimos abandonadas, rejeitadas, em segundo plano. Mas isso não deve nos incomodar, isso não deve atrapalhar a nossa comunhão com Deus, o nosso momento de restauração com o Senhor. Porque na verdade, Satanás é isso que ele quer. Esse tipo de afronta é para deixar você se sentir como uma pessoa inútil. A última pessoa do mundo em que alguém poderia amar, a última pessoa do mundo em que não merece o amor, que não merece ser amada, que não merece... Então Satanás ele fica colocando esse monte de bobagem nas nossas mentes. Então você não deve de maneira nenhuma se submeter a esse tipo de julgo. Você não deve se incomodar com esse tipo de abandono humano, porque Deus ele não te abandona em nenhum momento. Nós precisamos nos submeter a Deus e não a homens. Você precisa se submeter a Deus e não a homens. Não é a palavra que homens está determinando sobre a tua vida que vai valer. O que vai valer sobre a tua vida é aquilo que Deus determina, aquilo que Deus pensa de você, aquilo que Deus pensa da tua família. Você não pode aceitar as palavras de condenação que o mundo e que Satanás impõe sobre a tua vida. Você precisa entender e reconhecer a voz de Deus e saber que o direcionamento de Deus ele é muito mais importante, muito mais valioso para você e para a tua família do que aquilo que os homens fazem com você. Entende? Então Jacó ele é sensível à voz de Deus. Ele ouve, ele entende a direção, né? E aí ele começa a liderar a família dele a voltar para a terra dos parentes. Deus ele não esquece a aliança que fez com Jacó. E do mesmo jeito que ele não esqueceu a aliança que ele fez com Jacó, ele também não esquece a aliança que ele fez com você. Você tem uma aliança com Deus e essa aliança ela será cumprida no momento certo. Você não precisa se preocupar, você não precisa se desanimar, você não precisa perder o seu foco, você não precisa perder o direcionamento que o Senhor tem sobre a tua vida. Você não precisa dar ouvidos a vozes estranhas, porque a aliança que Deus tem com você, ela é ativa. Ela não é uma aliança morta, amém? A aliança Deus vai cumprir, então não se preocupe com isso. E o trabalhar de Deus, amadas, ele vai ajustar todas as coisas. Por isso que lá na palavra fala, lá no 14, 15, 16, ela fala assim, faça tudo o que o Senhor te ordenar. É isso que Deus está dizendo para você. Faça tudo o que o Senhor te ordenar. Faça tudo o que eu te mandar. Não dê ouvido a vozes estranhas. Preste atenção na minha voz. Se tiver muitas vozes falando com você, você precisa focar na voz do Espírito Santo. Porque muitas das vezes, no meio de toda a turbulência que nós estamos vivendo, a gente acaba dando mais valor àquilo que é mundano, àquilo que é carnal. A gente acaba dando mais valor a vozes de maldição, de condenação, de destruição, do que a voz de Deus que nos direciona. Do que a voz de Deus que nos direciona dentro da aliança. Dentro de algo futuro muito bom. De algo de crescimento. De algo que vai reestabelecer todas as coisas. Então lá no versículo 17 e 18, a gente vê Jacó liderando a família dele. Como, pastora, que nós precisamos, como que nós fazemos para liderar a nossa família? Debaixo da direção de Deus. Não existe outra forma de você liderar a sua família se não for debaixo da direção de Deus. Sempre busque no Senhor a direção. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus tem para a tua família? Você já parou para pensar nisso? Quando alguém te pergunta alguma coisa, ora primeiro, conversa com o Senhor, dá a resposta depois. Não tem necessidade de você já falar na mesma hora. Pergunta ao Senhor primeiro o que Ele acha. Como que você tem que agir em situações que você não consegue liderar, você não consegue dar continuidade. Chama a Deus, clama a Deus e fala, Senhor, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu não consigo fazer sozinha. Tem que ser humilde, saber se humilhar na presença de Deus e buscar o Senhor a direção. Porque se nós não fizermos isso, como que a gente vai conseguir direcionar uma família? Pessoas que têm pensamentos completamente diferentes dos nossos.
Para você liderar a tua família, você precisa ter a direção de Deus. Você precisa saber ouvir a voz de Deus. Você precisa ser sensível para ouvir a voz de Deus, para reconhecer o momento certo de você retroceder, para você reconhecer o momento certo de você avançar. Porque nem tudo é avanço. Às vezes, existem momentos que nós precisamos retroceder, como foi o caso de Jacó. Ele precisou voltar para as parenteiras dele. Ele precisou voltar. E Deus disse que ia com ele. A mesma coisa Deus está dizendo para você. Se for necessário você retroceder, retroceda. Porque no momento certo Deus vai te honrar. Amém? E essa foi a palavra, os versículos chaves, né, dessa palavra que eu gostaria de entregar para você. Espero que você tenha entendido a mensagem. Espero que Deus tenha falado muito ao teu coração. Assim como Ele falou comigo também. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Deus abençoe. Te ame, Jesus. Fica com Deus. E até o nosso próximo vídeo.